Oi, oi, pessoal. Agora, desta vez, juntos de novo, hoje, dia 26/11/2021. Desta vez, juntos para outra coleção de livros. Na anterior, falamos sobre a vida nos mundos invisíveis e mencionamos que a vida além do véu, outra coleção, aquela com 6 livros, esta com 5. Seria foco de hoje, e eu quis falar uma perto da outra, em separado, para que vocês percebessem que não são parecidas nem no foco, nem no modo de escrever, nem quem falou, enfim. Desta vez, A Vida Além do Véu, ela trata de altos escalões direcionais. Ela fala dos planetas, ela mostra, descreve a chegada de um governador do sistema planetário, daquela mesa, daquela diretoria do sistema, não do nosso planeta, do sistema. Eles mencionam as vidas fora daqui, em outros planetas, enfim, e mencionam que tem mais. Esse é o foco desta coleção, que ao mesmo tempo fala de baixos planos também, mas com mais detalhe técnico. Também vai falar de altos planos, altos assuntos e de compreensão mais complexa, mas se lerem devagar, ou talvez ajuda a ler até em voz alta, dá para a gente ficar assim, de boca aberta. Ó, lá pelo ano 1996, 4 anos antes de desencarnar, nosso irmão Oswaldo Polidoro deixou gravado para nós a história desta coleção, como ela foi chegar aqui, e não chegou como coleção, chegou como um livro só, tanto A Vida Além do Véu, como depois A Vida nos Mundos Invisíveis. Fui eu que traduzi, e agora já dá para ler, é só pegar no nosso site, mas ele não sabia, não conhecia, não chegou a ler, e da parte do mundo espiritual chegaram até ele para falar: olha, tem uma coleção que você precisa conhecer, e que ficou empacada, que ficou, não teve saída, porque quem leu, comprou e leu, falou assim: como pode, do outro lado, no mundo espiritual, ter espírito que tem corpo, que tem mão? Que isso? Tudo de um corpo normal tem do outro lado. Então, vocês vejam que a ignorância era tanta que cortaram justo a entrada de um passo tão grande. Enfim, chegou o dia que Jesus chegou, falou com João Evangelista, pede para ele ir até uma livraria, a Livraria do Pensamento. Era no centrão da cidade, ele foi até lá, e lá trabalhava uma coleguinha da escola dele, quando ele estudou, e ele falou: eu queria um livro que é assim, alguma coisa de véu, céu. Ele não lembrava, não falaram direito o título. Aí ela falou: ah, Oswaldo, você já leu tudo que tem aqui? Só se for aquele lá que está lá em cima, que encalhou, essa porcaria que ninguém quis. Vai vendo a coisa. Aí ele subiu numa escada, alcançou o livro, leu o título, falou: é esse sim. E aí, então, ele ouviu uma ordem que fizesse um boletim, justamente recomendando esta leitura, este conhecimento, porque tinha, como ninguém, nenhum outro livro, mais informações sobre a vida depois do desencarne. Ah, nossa, né, Kardec tem muita coisa, mas a vida, os porquês. Então, esses livros começaram em 1913, acabaram de escrever lá em torno de 1920, e foi na Inglaterra, e tinha que ser na Inglaterra, porque para a França, que eram os dois países mais adiantados em cultura, já tinha tido a vez dela.
com Kardec. Então, agora é a vez da Inglaterra trazer alguma coisa de espiritualidade. Então, como não tinha nada escrito, e chamaram, então, médiums de desdobramento e tal para fazer. Aliás, que tinha, eu estava comentando agora há pouco, tinha uma pessoa que foi levada em espírito para Júpiter. E ele descreveu a viagem, a vida como é lá, e voltou e escreveu. A única coisa que tinha escrito sobre a vida depois, a vida espiritual. Então, como não tinha nada, essas coleções saíram e ele mesmo, Oswaldo Polidoro, falou: eu deixei muita coisa. Eu sei que eu deixei, principalmente quando eu fui Hermes Trismegisto. Mas de toda aquela sabedoria que Hermes deixou e que foi encontrada, muita coisa nos manuscritos de Qumran, enrolado, era literatura deles. Está guardada e lacrada, e o mundo espiritual vai permitir que se abra quando chegar o tempo. Eles sabem onde está trancado e vai ser aberto. Aí a humanidade vai ficar sabendo o que era. Aí esses livros de agora, A Vida Além do Véu, foi uma editora Mundo Maior que teve a coragem de colocar, e Lord Northcliffe foi o que gastou muito dinheiro para publicar, não só publicar, mas divulgar também, né? E foi através da mediunidade de um reverendo. Então, por isso que eu falei coragem, porque é um padre trabalhando com mediunidade. Não é pouco. Para aquela época, não é nada pouco. Então, perdemos todos nós da humanidade, porque o movimento que esses escritos tinham programado para abalar, ficar tanto tempo sem reimprimir, porque esse lote levou mais tempo ainda, e aqui no Brasil, então, imprimiram. Aliás, o número 1 está sem um capítulo. Quando eu traduzi, eu fui conferir, os capítulos eram os mesmos, tal, faltava um capítulo, e agora está completinho. Então, vamos a isto, conhecer esta coleção que tem esse histórico de nascimento tão lindo. Vamos falar, então, do reverendo Owen. Então, o clérigo Vale né? Vale Owen, que é assim que se escreve, Vale Owen. Ele mesmo diz que levou 25 anos para convencerem ele de sentar para usar a mediunidade dele. 10 para que as comunicações, ele tinha que acreditar que isso era um fato. Então, ele foi pesquisando, ele foi ouvindo sobre isso. Nossa, existe isso. Depois de 10 anos, ele levou mais 15 para ler as coisas e entender que isto era um fato bom. Então, a partir desses 25 anos de oscilação, aí a esposa dele era médium. Ela escrevia com outro sistema que, assim, de olho fechado, o lápis batia em letras, e alguém ia anotando letra por letra a frase que queriam escrever. Então, falaram através dela que ele sentasse quietinho no silêncio, com lápis na mão, papel e lápis na mão, e aguardasse que quando ele escutasse ou percebesse uma influência exterior que não tivesse vindo do raciocínio dele normal, uma ideia que não tinha nada a ver, ele que escrevesse. Então, ele mesmo fala, senti a oportunidade que estavam me dando, eu estava tomado por aquela influência boa, então muito cheio de dúvida, mas já começando a sentir que a influência era boa, comecei na sacristia a sentar, depois das últimas, chama vésperas, né? Véspera da noite, lá pelas 6 horas da tarde, é a última oração. Depois disso ele sentava, e ele conta as 4 primeiras, 4 ou 5,
foram andando frases de um assunto ao outro, enfim, perdidas, e devagarinho começaram as frases ter sequência, beleza, começou a formar algum texto, começou a ficar compreensível uma mensagem maior. E daquele tempo em diante, foi melhorando, 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 até que finalmente começou a ter trechos bastante longos, bastante complexos e compreensíveis. Daquele tempo em diante, ele só melhorou. Então, pessoalmente, ele era uma pessoa muito espirituosa, muito espiritualizada, tinha um senso prático, um senso de humor, era uma pessoa muito suave de conversar, tolerante, sabe? E tinha empatia com a fraqueza dos outros. Não se esqueça que, depois desses anos, uma época, até o último livro, tem a guerra no meio, a Primeira Guerra. Então, ele ficou muito atarefado, ele trabalhou demais por quem estava participando, enfim. Mas ele aguentou, sem vacilar. Desprezaram, perseguiram, você pode imaginar, né? Um padre trabalhando mediunicamente. E como é que ele fazia? Ele sentava com folhas de papel numeradas para não se perder e uma vela só para iluminar 1913. A vela, o candeeiro ali só iluminava a folha que ia ser escrita, só. E aí, então, ele ficava esperando com o lápis na mão ouvir a influência, sentir no cérebro, não era uma vidência. Quando começava, aí era ininterrupto, não parava mais, ele só ia tirando as folhas. Um belo dia, eles descobriram que a linguagem de quem falava era muito, muito antiga, muito rebuscada. Então, eles procuraram uma costureira lá do pedaço ali, que tinha morrido com 28, desencarnado com 28 anos, mais ou menos perto da época que desencarnou a filhinha desse Owen, desse reverendo Owen. Desencarnou com 15 meses. Então, mais ou menos na mesma época, e ela então começa a trabalhar, essa Kathleen, essa menininha, filha dele chamava Ruby. Ela começou a fazer com que, vê bem, eram muitos espíritos, eles jogavam as ideias nela, ela entendia melhor porque estava acostumada com a linguagem deles, mas tinha a moderna e transmitia. E, portanto, os 5 livros vieram com a ajuda da Kathleen, trabalhou muito mesmo, e foi assim, cada livro diferenciado, formando um todo nas lições, né? Mas o que eles usaram mais forte foi o elo entre a mãe e o filho, porque ele tinha medo, né? Como eu comentei, será que vai ser bom, não vai ser bom? Então, ela tinha desencarnado no ano de 1909, há um tempinho já, com 63 anos de idade, enfim. Então, ela já conhecia alguma coisa do mundo espiritual e eles pensaram, bom, ele vai se abrir mais fácil para a própria mãe, e sim, foi assim que aconteceu. E a narrativa de todas as experiências dela, vocês vão acompanhar no primeiro livro, no livro 1. Ela conta como foi a chegada, ela conta como é que é o trabalho. Ela trabalha na Casa da Tristeza. Não trabalha lá de jeito nenhum quem é triste, mas quem tem tanta alegria e paz, que recebe mensagens e orações tristes e rebate mentalmente, quebrando a tristeza. Olha que trabalho lindo. Então, de uma certa hora em diante, ela conta cada dia uma coisa diferenciada, não tem uma sequência.
E, de uma certa hora em diante, um espírito de chamado Astriel, ele foi diretor de uma escola ali, nos meados, lá pelo meio do século XVIII, 1750, por aí, depois não encarnou mais. E ele tinha e tem, né, isso não vai embora, um pensamento filosófico, ele vai aprofundando ideias. E a dicção dele também, na hora de imprimir, muito boa. Ele, então, também começou a fazer alguns capítulos. Então, era a mãe dele e o Astriel formam o livro primeiro, que é Os Planos Inferiores do Céu. Não quer dizer subcrosta, não. Os planos mais para baixo, do umbral para baixo. Ela conta as experiências, porque ela era socorrista, né, e mexia com as tristezas, enfim. Essas experiências serviram para essas duas coisas, né, ela foi uma ferramenta mediúnica para deixar o filho mais competente, e também falar do plano dela, que também não é tão inferior assim, mas a grande lição é que, apesar dela não ser de altos planos, levam ela. Venha ver altos planos e venha contar o que você está vendo. Então, ela vai contando e as características de fraternidade, de alegria, de união. Então, as mesmas experiências que na outra coleção tem, eles contam sobre a fartura de cores, sobre as águas, enfim. Mas não se esqueçam, não é uma história. A lição de hoje é o que eu vou falar hoje, certo? Então, a partir do dia que o título é Das Trevas para a Luz, ela é levada para a casa do instrutor, para o governador daquele plano onde ela está. Ele chama Castrel, nem deve estar mais lá, e ele dá umas lições maravilhosas, porque ela e o grupo delas falam, não sabemos como fazer um socorrismo, e aí ele ensina. Não, não vá com sede ao pote, não aprofunde muito sem sondar se a pessoa está entendendo, enfim, são lições preciosas para a nossa vida, sabe? De como conversar com as pessoas e ter paciência, respeitar até onde cada um pode. Quando o Arnel se comunica, o Arnel começa a se comunicar, não é o Astriel lá do livro 1. Aí ele começa a falar da importância do nome, porque ele pergunta qual é o seu nome, ele fala, não posso dar meu nome. E o nome de cada um de nós aqui não poderá ser dado jamais. Podemos ter outro para dar para vocês, mas não é o nosso aqui. Ele vai estar bem mais presente, vai aparecer no livro 1, mas bem mais presente e atuante nos livros 3 e 4, que é o Ministério dos Céus e os Batalhões dos Céus. Então, ela vai falando das cidades, a mãe fala das turmas que elas fazem, dos trabalhos, ela descreve os detalhes daquilo que é o normal, que quanto mais eu subo, mais sutil e sublime fica o ambiente, enfim. E ela é convidada para assistir à chegada de um governador do sistema planetário. Ela não conseguiu entender nem a língua, ela até descreve, eu não consigo entender o que eles falam. Mas explicam para ela como é que... só a chegada deles, vindo do alto, e todos que vieram se colocam numa formação já para anunciar de onde eu venho, eles vêm numa formação de sistema planetário, sabe? Então, ela já descreve maravilhada, enfim. E ela comenta também sobre a eficácia da oração, quando é que a oração é boa, sempre, vocês percebem, na outra também teve esse tema, e vai ser repetido aqui, porque eles querem conduzir a gente por uma oração que seja bem
dirigida para podermos ser ouvidos, enfim. Aí o Astriel, que conhece bem mais, ele vai falar sobre a química, a química e as leis de gravitação dos corpos. Ele explica por que giram desta forma. Cada estrela, cada planeta, tudo que é material, ele conta que tudo que pode ser estrela, pode ser planeta, pode ser a Lua, tem a sua parte espiritual e ele conta os detalhes do sistema solar, que é o nosso sistema, né? Muito bem, vamos passar para o livro 2, então. E quem é o que mais se comunica é um espírito que se chama Zabdiel, num nível mais alto do que as mensagens que a mãe traz, enfim, claro. Ele não diz quem é, não diz, mas ele diz que é o anjo guardião do Vale Owen. Então, ele falou nem quando era nascido, que nem o outro, que deu ali só o século, não, nada, nada. Mas eu vou ler para vocês o que ele diz para vocês entenderem. Num dia, ele escreve e através da mediunidade da esposa, e não dele, para ele ouvir. Então ele diz, meu filho, que ele é o anjo guardião, né, do Owen, seus escritos serão uma bênção ao mundo inteiro. Zabdiel aqui abençoando você. Nós recentemente acertamos bastante e transmitimos tudo o que pudemos, trabalhando silenciosamente com você. Quando eu transmitia aquelas primeiras comunicações, nós dois já tínhamos combinado há muito tempo que o que teria que ser feito para que fossem publicadas. O que quer dizer isso? Que fora do corpo, eles já tinham conversado e combinado. Longas horas de trabalho você me deu. O anjo guardião falando, você me deu trabalho. Você pensa que eu deixaria você lutar uma grande batalha como essa sozinho? Não, não tenho mais mensagens para transmitir agora, a não ser que desejo que Deus abençoe a todos. As bênçãos de Deus estejam sobre você em seus esforços de passar a verdade ao mundo. Então, dessa forma, é a coisa mais detalhada que ele deu foi isso. Então, o livro dele, só para vocês terem ideia, o 2 chama-se Altos Planos do Céu. E lá, então, ele explica qual é o que acontece com o bem e com o mal, como é a vibração, como é o que exala para fora, enfim, tudo isso, o mal que faz para uma pessoa, parece assim, só falou sobre o bem e o mal, muito mais profundo, é uma aula mesmo sobre esse tema. E perguntaram também, eles tiveram, antes de iniciar, eles tinham perguntado para o Owen, você quer parar nesse livro 1 ou você quer continuar? E ele fala a advertência. Eu advirto você que apesar do que eu vou observar a regra aqui colocada, porque eles já tinham regras entre eles, de conduzir este livro de forma elevada, e em vez de revelar por cataclismos, que cataclismos já temos, tudo que vai acontecer já sabemos no Apocalipse. Então, vou repetir, em vez de revelar por cataclismos, muito daquilo que eu vou dizer vai ser de natureza tal que vai deixar você perturbado por muito tempo até que você assimile a profundidade do que ele vai falar, né? E venha a entender a sequência lógica dos ensinos que eu vou comunicar. Depois disso, então, o Owen aceita, ele percebe que é uma empreitada muito poderosa, muito forte, então começam. Então, tem capítulos, por exemplo, Homens e Anjos, Terreno e o Celeste,
enfim. Então eu vou comentar por alto os assuntos que ele aborda, mas sempre nesse sentido das diferenças. Então, no capítulo Homens e Anjos, ele explica com detalhes a diferença na parte de agir, falar. Ele explica o mal que é ser rebelde contra aquelas leis de Deus. Então, ele avisa: não faça isso, não faça. E ele dá exemplos do que vai acontecer se alguém opta pelo caminho de ir contra o que é divino. Ele fala sobre um homem sábio que se esforçou e andou na direção das leis, e aí onde ele foi parar, deu exemplo, né, de um lado e de outro. Tem um capítulo que é o terreno e o celeste. O terreno e o celeste, que é tão diferente que ele mostra que do outro lado é tudo tão organizado, que é tudo por hierarquias. Cada hierarquia tem a sua incumbência e cada incumbência vai ser em cima de um, mas eu estou pensando até em trazer isso numa mais detalhado, por exemplo, tudo que tem na Terra e tudo que tem animais, tudo que tem vida, animais, então é tudo por hierarquia e tudo se divide em regiões, em estados, cada um naquele nível só, bem organizado, não tem mistura. E uma coisa que ele mostra para tudo é que tudo que divide olha, presta atenção, o que faz divisão, tudo que divide entre um plano e outro, entre uma região e outra, nas esferas abaixo dos altos planos, até a Terra, é reação entre os espíritos, o que cada um faz de abnegação ao amor. Se uma pessoa trabalha abnegada com amor naquilo que está fazendo e sabendo que está cuidando do reino divino, esta pessoa vai ficando cada vez mais intensa a vibração do que ele faz também, e, portanto, entra em ação e reação e vai subindo. Do mesmo jeito que acontece entre espíritos, ambientes também mudam, e aí ele vai para o capítulo que chama Terra, o planeta Terra, é o vestíbulo, a entrada para o céu. Nosso planeta é aquela porta de entrada, aquele terracinho para entrarmos no céu. Então, ele ensina que tem itens que, quando vem para nós, a gente acaba até se sentindo mal. Nossa, eu perdi essa oportunidade. Vixe, eles já tinham descoberto isso e o homem não aproveitou, só agora está repetindo. Ele fala: sim, nós temos oportunidades que nos são ofertadas, e toda a evolução é em espiral, como também em espiral é a movimentação no infinito. E se uma descoberta foi trazida para a Terra e não foi pega, absorvida e tocada adiante, não faz mal, ela continua no mundo espiritual e vai ser oferecida de novo numa próxima volta para outros ou para os mesmos, com um pouquinho mais de evolução. Eles não têm pressa. Então, por isso que Terra é o vestíbulo do céu. Ele vai comentando sobre isso, ele explica qual é a diferença entre luz e treva. Aí você fala: eu sei o que é, um tem luz, o outro não tem luz, enfim, não é assim, nesse sentido que ele diz, porque entre luz e treva, o que aparecem é que você pode ser o formador do céu e do seu céu e do seu inferno. Conforme você age de forma obscura, negativa, você estará construindo, porque vai rebater na lei do karma, você e eu e todos nós, eu não vou falar você. Então,
Tudo isso, essa ação e reação também é explicado com detalhe, porque a gente precisa entender e colocar em prática. Outra coisa também que a gente precisa conhecer e fortemente, profundamente, é a inspiração. Veja que na outra coleção já foi mencionado que cada um que aprende alguma coisa pode vir para cá, trazer uma música, um quadro, enfim, uma descoberta. Ele volta a falar do tema e esse livro, essa coleção fala muito do uso da força da mente. E aqui é chamada de criação, o estudo da criação, porque nós já sabemos, agora devagarinho foi falado, Jesus deixou há 2000 anos atrás, antes que esse mundo fosse, eu já era. Hoje já sabemos que esse fosse e eu já era, é porque ele trabalhou ajeitando as energias para que esse planeta existisse. Então, eu faço questão de ler, essa é a primeira explicação, depois tem outra. Quando ele fala justamente de inspiração e inspirar os outros, ele fala da emanação deste universo em matéria. Jesus dotou seus servos com qualidades que os fizeram competentes, claro que ele não trabalhou sozinho, para levar adiante o propósito dele e deu-lhes liberdade para fazerem o que quisessem dentro de um limite. Não foi uma só pessoa. A gente pode ver a diversidade nos tipos de animais, a gente pode ver diversidade nas flores, enfim. Então, ele descreve a ciência dos céus, de como o sistema atômico, que só foi conhecido muito tempo depois, nesse livro ele já fala, e fala que há vibrações. Então, ele é atual para nós, imagina o susto que foi quando essa coleção saiu. E para nós, esse sistema de vibração é o que nos une no movimento de todos os planetas dessa esfera solar, dessa esfera do sistema, né, solar, e de outros sistemas longínquos no espaço também, porque somos parte de um grande todo. Então, estamos dentro de uma galáxia, existem sistemas de sistemas, cada um com seu governante, então ele explica isto. E explica a importância de como se governa por transmutação. Não há nada que vai ficar parado jamais, porque o que nos empurra é Deus, não empurra, puxa, suga para o lado dele. Então, para que a gente vá subindo, tem que haver o estágio de transmutação. E na natureza, em tudo, vai haver transmutação. Então, não percam de ler muito devagarinho, saboreando o capítulo que chama Divino Eterno Presente. Esse é o curso superior da esfera. E só vão passar por este curso, existe este curso de fato do outro lado. Vou falar um que seria o nosso cursinho para depois chegar nessa faculdade. Vou mencionar. E tem que ler. Aí não posso ficar falando de tudo, porque dá vontade de fazer picadinho das folhas e trazer uma por dia, mas não. O que eles querem é que cada um leia, porque cada um vai absorver um tanto, e se reler, vai perceber que, nossa, essa frase parece que não estava aqui, amadurece cada vez mais que reler. Enfim, e ele mostra nesse capítulo a beleza da santidade, que a santidade deve ser quando ela se aproxima da felicidade total. Santidade, já comentei, é afastar do mal. Uma pessoa santa é aquela que se afastou do mal. Então, a beleza de ser santo deve ser tão lindo quando vai se aproximando da felicidade total, onde o mais santo habita o coração da unidade.
Ele dá outros nomes para indicar a infusão em Deus, para dizer aqueles que se cristificaram e já estão cada vez mais unos, o nosso vocabulário já permite mais flexibilidade, mas ele fala sobre isto. Saibam entender e curtam. E ele também descreve um passeio do guia dele, veja, ele já tem esse tamanho, e o guia dele chama, venha ver, venha conversar comigo. Então ele descreve os altos planos, a aparência que tem, ele se assusta e o guia dele chama e ele vai. Então, ele explica que ali há homens e anjos trabalhando juntos no serviço único de Deus. Ah, nossa, são vários serviços. Não, é um só. É fazer tudo evoluir, cada um no seu cantinho sendo útil. Livro 3. Como eu falei, o livro 3, Zabdiel e Arnel vão fazer, colocar sabedorias que vão compor uma sequência em 2 livros. Então, vai ter o Ministério do Céu e os Batalhões do Céu. O ministério, não é ministros de infraestrutura, agricultura, não. Quem ministra sabe e conta. Então, é o ministério, que é o Zabdiel e o Arnel, e aí passa para o 4º livro, que é o Batalhões. As mensagens são muito intensas em cima daquilo que vai ser ensinado. Tem o ministério angélico para a Terra, ou seja, o que eles ensinam lá, para o pessoal de lá, e o que eles repassam de lá para cá também. Então, ele fala sobre a corrente vital, é uma sensação do outro lado que nós não temos aqui, tudo é responsivo, tudo você pisa, o chão é fofo e ilumina, tudo as flores respondem, você pode sentar, não amassa, levantou, ela está novinha, ela não esmagou, enfim, fala sobre a água e os usos da água nos altos planos. E já foi descrito, já falamos sobre a água, mas eu falei dos altos e dos baixos, porque em toda a criação, em todo o planeta a água é útil, mas aqui ele foca com muito mais detalhe aquilo de vivo que a água tem, que a pessoa entra para nadar e sente revigorar. Enfim, a densidade delas tal. Ele fala de uma parábola também, eles usam muito parábola, tá? Eles contam historinhas e depois na historinha eles contam, veja, aprendeu? É um sapateiro muito simples que, se a pessoa era pobre, ele fazia um sapato mais forte. Se a pessoa era rica, ele fazia um pouco mais fraca, porque ele tem dinheiro para comprar outro. Mas ele tem pena da pessoa mais pobre e sabe que não vai ter dinheiro para comprar outra, então ele deixa bem forte nos lugares que rompe. Tudo isso, esse caráter de fechar mais cedo a loja para cuidar de alguém doente, fez desse cara um pobre sapateiro, líder como é que fala? De uma equipe de anjos que trabalham, sabe? Um socorrismo muito lindo. Então, ele fala essa parábola, ele explica sobre o cérebro humano, isso é muito importante que a gente entenda, para depois não ficar, puxa, mas como pode? Que a gente vai para o mundo espiritual, sabe que sonhou de algumas coisas, mas quando acorda não lembra. Não é que não lembra, é o nosso cérebro. Nosso cérebro é material e o que nós vimos durante a noite foi espiritual. E quem disse que passa para o nosso cérebro material e que o nosso cérebro material conhece fatos que só tem lá? Não é assim. Então ele explica que a corrente elétrica para passar de lá para cá, nosso cérebro é mais denso, então certos conceitos não penetram, eles tentam falar conosco, mas não vai, não entra. Então, até as vibrações, ele diz que a vibração é tão forte na tentativa de passar para nós, que chega até a dar uma parada.
de tão forte, né, que é, e outra também, as vibrações deles são sutis na qualidade, né, então não tem correspondência. Aqui os nossos cérebros estão acostumados com coisas que são menos sutis, mais brutas, né, enfim. E o ministério angélico nas esferas inferiores, ele conta, comparando como é uma obra. Num plano mais inferior, espíritos de mais alto vêm fazer uma construção de um prédio, parecendo um templo, mas é um local de oração, parecendo com um templo. Mas ele, na verdade, esse prédio vai coordenar energias para que os que moram naquele ambiente, naquele plano, os encarnados, possam ir até lá e receber mais fácil os pensamentos que entram via alguém do mundo espiritual. Dá trabalho. Enfim, então ele descreve como constrói uma paixão. Tem tudo um projeto, as pessoas que sabem construir, e é o modo de adensar emanações cerebrais. Mas, enfim, o princípio universal que está presente em tudo, esta energia que pode estar mais fraca num lugar que vibra mal, mas pode estar muito pulsante num lugar maravilhoso, ele fala: eles e nós e eles, na carne e fora da carne, somos e estamos num único oceano, que é Deus. Então, ele fala na vida espiritual, nas forças e energias, por que fica fraco, e ele explica a diferença de o que muda para cima de nós, para longe, tão longe, o que a gente tem que fazer para que a nossa mente possa subir, raciocinar, imaginar, enfim. É ou não é uma paixão? É igualzinho no mundo, a vida nos mundos invisíveis. Esta coleção também foca certas coisas que assustam quando o pessoal chega lá. Então, eles fazem aqui também uma discussão sobre os sacramentos, casamento, batizado, mortes, enfim. E quando o pessoal chega lá mas era assim, sabe, aquele susto, então eles fazem questão que é para conhecendo, ir entendendo que muita coisa é inútil, que o que vale é a nossa parte mental, enfim. Vou ler para vocês um trecho que eu escolhi, ok? Veja como eles descrevem no capítulo a descida e a ascensão do Cristo sobre o trabalho de Jesus. Pelo tanto que nos ensinaram, amigo, o Cristo esteve presente na esfera da Terra quando ela ainda não tinha forma, quando ela ainda era imaterial. Quando a matéria começou a ser, a matéria só vai começar a ser quando, projetando, começa a adensar. Ele foi o Espírito Mestre, Jesus, através de quem o Pai comandou forjar em constelações o material universal que viria, na forma que vocês bem entendam isso. Apesar de que ele estivesse presente, ele também não tinha forma. E coube a ele não a forma material, mas Jesus comandou a formação da parte espiritual. E enquanto o universo foi sendo dotado da sua manifestação exterior, tornando assim sua forma material. Ele esteve, Jesus, por trás de todo esse fenômeno. E o processo inteiro passou pelo Cristo conforme foram passando as eras. E assim, a matéria evoluiu do caos ao cosmos. Isso não seria possível, exceto para uma entidade dinâmica como ele, operando do exterior e do superior ao caos. Trabalhando, descendo, até o caos ter ordem, pois a ordem não pode sair de onde há falta de ordem.
Vou repetir, hein? Não vai sair ordem de uma coisa onde não tem ordem, exceto se adicionarmos um novo ingrediente. E este novo ingrediente foi o contato da esfera do Cristo com o caos e resultou no cosmos. Tanta coisa está por dentro disso, né? A importância das grandes e boas amizades, a importância de procurarmos subir, enfim. Em outro capítulo, eles descrevem uma missão que eles tiveram nos baixos planos mesmo, dessa vez na escuridão profunda, na cidade que chama Cidade da Blasfêmia, muitas minas, gente sofrendo, apanhando, enfim. E o Arnel, dessa vez, relata como são administradas as dificuldades que surgem, porque eles estão indo lá para socorrer. Socorrer coisa de milhares mesmo, de tirar daquele local, mas acontece que eles estão tão assustados que eles não querem sair, mas não confiam em mais ninguém, foi mesmo muito difícil. E aí eles são recém-chegados, eles começam a subir, milhares deles, sobem a coluna da evolução e do progresso, colina, sempre no mundo espiritual são colinas, conforme eles vão melhorando na forma de pensar. E aí a manifestação de Jesus vem para dar um acalento para todos que foram socorridos. Nesta coleção tem bastante manifestação de Jesus que aparece sempre para aqueles que foram socorridos, para dar um ânimo, vamos melhorar. Quarto livro. Aí o Arnel, como falei, Batalhões do Céu, traz o clímax para tudo isso e as mensagens ficam intensas, cada vez mais intensas uma que as outras, né? Então, ele fala sobre o templo que tem no Monte Sagrado, ele entra, morre. As pessoas entram lá silenciosas, todas reverentes. O mundo espiritual é de um respeito com tudo que é de dar inveja. Entram em silêncio, ouvem respeitosamente, saem tirando as dúvidas, eu não entendi esse trecho. E ele fala sobre crianças jovens que desenvolveram juntas, elas não são iguais e não deveriam evoluir iguais, mas estão tão grudadas que permitiram que subissem juntas. Falam que muita mãe tem essas dúvidas, crianças natimortas, eu não abortei, mas meu filho nasceu morto, ou morreu e depois teve que nascer, enfim, para onde vai? Ele descreve ali. Mas agora cheguei na Universidade das Cinco Torres, essas torres é um trecho imperdível, é no final do quinto céu para entrar no sexto. Não entra nessa torre ninguém que ainda, nessa torre não, nessa universidade. Ninguém que tenha ainda alguma coisa de vício, de fraqueza, de uns pensamentos esquisitos, não entra lá. Lá tem a ciência criadora vai ser ensinado, mas cada torre, são 5 torres, 4 ensinam sobre as facetas da vida. Então, minerais, a vida dormente, vegetais, enfim, a vida, e assim a vida vai ficando cada vez mais viva, vegetais, minerais, vegetais, animais, e depois vai ter a torre central, é a torre do espírito humano, a vida. Então, cada prédio é diferente, cada torre mostra o que estuda, e ali é para a gente ir, quando chegarmos lá, aprendermos o que precisaremos saber nos próximos passos, porque sexto e sétimo céu já é preparação para sair da Terra e começar a entender outros planetas que estão alguns no começo, alguns no meio, outros já infusando. Então precisa conhecer de tudo, da vida parada, da vida vegetal, da vida de tudo, e entender as variedades, enfim. Então, ele mostra justamente isso aplicado à força criadora. Como fazer para criar uma flor, um bicho vivo,
todos os exercícios que as crianças fazem para aprenderem como faz para criar, de todos os tipos. E estas hierarquias também criadoras, e tem o Cristo criador. Hierarquias criadoras que elas podem, inclusive, conferir, sempre em hierarquia, tá? E se numa floresta eles decidiram que esta planta vai ter que sumir, vai ser extinta neste grau de evolução deste planeta, esta planta não mais. Vão chamar a hierarquia vai ser avisada, os guardiões daquela planta vão aparecer, e apaixonante, enfim, para a gente aprender. E como é o purgar de erros nos lugares inferiores, exércitos que descem para lá para ir ensinando, os lá de baixo, com música, com tal, mas é bom aprender, mas é triste. É triste, eles sabem ensinar que estou fora, sabe? E depois também tem uma passagem do Cristo em direção à Terra, porque ouvi há um tempo atrás, Jesus desceu com muita gente por todo e qualquer plano e subplano, perguntando qual é o problema daqui, porque já estava na hora de deixar tudo organizado, porque agora vai ter o que está prometido e a expulsão, enfim. Essa descida, ele descreveu esse trabalho que eles fizeram. Aí ele faz a passagem dele de progresso evolutivo para o céu 11. Aqui nós sempre falamos de 7 céus, lá eles falam 12, 14 até. É outro tipo de divisão, e eu tenho a impressão que eles consideram entrando e saindo de cada plano. Entrando no 1, o 2 é saindo do 1, o 3 é entrando no 2, nosso, né? Nessa contagem, enfim, não sei, mas ele vai saindo, vai evoluindo, e ele agora começa a treinar o que é criativo, os mistérios que ainda precisa conhecer para que possamos aprender a criar. O que a gente precisa criar? Saber para criar uma flor, e aí a gente vai lembrar que falamos sobre as aulas do nosso irmão Asa Brilhante, que sabe misturar plantas para fazer remédios, enfim, tudo se junta, essas duas coleções são uma faculdade mesmo. E veja agora que ele fala assim: nós vamos adentrar nos mistérios do universo da vida. O universo da vida. Mas agora não mais quanto ao poder de operar, o poder operativo, como manifestações exteriores. Não. Mas agora vamos conhecer o universo de acordo com a potência íntima que temos que pôr para fora. É o famoso desabrochar as virtudes divinas que a gente comenta sempre. Aqui tem aprendendo a colocar em funcionamento forte a potência íntima, como é assim encontrado junto aos mais santos, que quase habitam a casa do Pai. Os cristificados que já estão quase infusos em Deus. Eles têm uma potência íntima muito forte. Então, eles acrescentam as coisinhas pequenas que a gente tem de qualidades, eles sabem acrescentar coisas maiores, que já assimilaram na personalidade dele, que já estão sintonizados naquele grau mais alto. Então, conforme eles se tornaram sintonizados a degraus lá para cima, eles preparam-se cada vez mais para mais avanço, né? Mais avanço. Sempre falta um tanto mais, enfim. Então, a criação vai se descortinando, eles vão em gotas mostrando cada vez mais da criação divina e a roupagem que tudo tem, de poderes e glórias e brilho, a majestade que é estar ali em contato com aquilo. Completando com mais títulos de capítulos, com os batalhões do céu lidam
com a ciência da Terra, como eles vêm e trazem aqui, como lá é adiantado e aqui ainda não está pronto. A religião, a separação que traz religião, enfim, a cristandade, sim, sermos todos equivalentes ao Cristo, o Cristo da Terra, por que ele veio homem e não mulher? Está explicado. Poderia ter vindo mulher, porque ele veio homem. E eles explicam também por que a segunda metade evolutiva vai ser de característica feminina. Ó, os machistas que me perdoem, mas as características femininas serão discutidas nesse livro, no quarto volume, e vão ser característica da segunda metade evolutiva naquilo que a mulher está mais acostumada a pegar no colo, a entender, não passar a mão, querer educar, querer que o filho, transmitir o filho, que ele seja bom, que ele seja de caráter, enfim. Não estou dizendo que os homens não têm, mas essas características de aceitação, de amorosa, colo amoroso, é isso. E, para terminar, vocês acreditam, eles vão até um lugar que é mostrada a futura evolução da Terra, então é como se fosse uma psicometria, vocês que não conhecem a palavra, é a leitura de nossas vidas, tem médium que vê, médium psicômetra vê as vidas nossas do passado. E lá, não, lá é muito mais fácil ver as do futuro, do outro lado. Então, eles falam, nós vamos à psicometria cósmica. Os planetas que já são etéreos, que já estão voltando a Deus. Aí vem um Cristo consumado falando sobre as coisas do céu e da terra. Não há livro que conte sobre este assunto outro igual. Não há. O quinto volume fala as crianças do céu, muito fala sobre as crianças no céu, do céu, e os planos exteriores do céu. É diferente, não está nas coleções facilmente encontradas, porque foi outra editora. Esse assunto aí foi feito pós-guerra. Ele já não escrevia mais na sacristia, ele começou a escrever numa parte que tinha... Era muito barulhento, depois da guerra ficou tudo diferente, então tem gente que acha que os temas ficaram variados assim, não tanto falando dos altos planos por causa dessa vibração pós-guerra. Mas, enfim, ele explica direitinho como se treina uma criança para que ela saiba ser uma cidadã no mundo espiritual, amorosa. A forma íntima deles, com riqueza de detalhes, tudo que ele vai falar ele fala o que a criança está sentindo, o que a pessoa está sentindo, como é que é do lado de fora, enfim. O curso é de curta duração, mas ele ensina tudo, as lições que são dadas de criação e a parte moral também que é aplicada ali. Muito legal, muito divertido mesmo de ler, né? E exemplos que eles dão da física espiritual. Aula de física mesmo. Fala sobre as leis que operam lá, as leis que governam a criação. Leis físicas. Coisas que a gente não tem conhecimento, então um dia vai ser tudo muito mais aberto, e isso tudo vai ser aula mesmo. Vou ter aula do quê? De física espiritual hoje. Tá? Para chegar do outro lado já sabendo e poder colaborar e não errar tanto e evoluir rápido. Muito bem. Então, esses e outros temas são dados de forma leve, não precisa assustar, tá? É uma informação importante, vale a pena. Os planos exteriores do céu é o Arnel contando, mas contando com detalhes mesmo, um trabalho que ele fez de um socorrismo durante a guerra, numas explosões, desencarnou de uma vez milhares de pessoas. E aí ele teve, e outra, amigos e inimigos, né? Então eles tiveram que ir lá
separar primeiro as mulheres, depois, cadê as crianças que desencarnaram também? Primeiro com as crianças, desculpe. Levaram num canto e, com a criatividade mental, fizeram um ambiente divertido para elas, para não assustarem. Depois as mães, para poderem ir ficar lá com elas. E depois ir para separar os homens, porque muitos estão lá querendo, não sabem que desencarnaram e estão com ódio, enfim. Então esse trabalho é maravilhoso. Quem participa lá é a Wulfer, é uma mulher brava mesmo, o Schoner que tem esse toque, essa prática. Ele pensa que ele levou 1 zilhão de pessoas para fazer essa separação. Foi feita no prazo de uma semana, todo mundo já escalonado, ele levou 3 grupos de 7, ou seja, 6 e um líder, 3 grupos. Então, ele faz tudo aquilo de separação, vale a pena. E essa Wulfer, ela é diretora de um plano, e vai receber alguns desses. E alguns desses foram lá e viram, como assim eu fui parar num plano que é governado por uma mulher? Nos anos 1900 e nada, pouquinho, muito machistas, a mulher não tinha nem direito ao voto, essas coisas assim, de estar presente na sociedade, vocês sabem como era. Os homens desencarnam e não mudam, então vão para um plano. Quem é que governa aqui? Aquela mulher. Ah, para quê? Fizeram um grupo, foram lá falar com ela, mas ela mostrou por que ela governa e como ela governa. E fala assim: meu filho, minha criança. Não quero que chame de meu filho. Vale a pena ler. Agora a gente ri, né? Mas na hora ela teve competência de, falando baixo, diante de todos, ela deu grandiosas lições, todos aprenderam. Ele próprio, o líder dos rebeldes, fala: reconheço sua superioridade. Aí o Shona também aparece lá, eles mostram como é que é o trabalho, enfim. É um espírito de altos planos, mas ele não vai. O que eu vou fazer nos altos planos se eu sei fazer esse trabalho em época de guerra? Vou deixar o pessoal aqui solto? Trabalhar porque gosta é outra coisa, né? Enfim, vamos terminando então. Os céus, as faixas de habitação dos desencarnados têm mais de 34 mil, vocês sabem. Vão do máximo de treva até o máximo de luz e glória. Então, esses céus de treva e de glória servem para quem erra pagar, pagou não deve mais, e volta para onde estava e retorna à evolução que a gente já sabe. Quem harmoniza com o programa divino, vou andar a favor do programa divino, se glorifica, diviniza fácil. Muitos livros já ensinaram muito sobre tudo isso. Mas nós vamos retomar sempre que Deus é o nosso princípio onipresente. É a origem de tudo. Tudo, toda a matéria. Sustentação e destinação de toda a manifestação que há por aí. Infinito afora. Além. Por ser Ele mesmo, Deus, exposto, Ele, Deus, tudo é Deus exposto, em forma de criação. No fim, tudo vai reintegrar a Ele de volta, porque nele tem que reintegrar e outros virem, porque tudo nele não tem aumento, não tem diminuição. Então, uns reintegram ao mesmo tempo que outros estão chegando. Se por algum motivo Deus deixasse de manifestar ou criar, em algum tempo lá para frente, tudo voltaria a ser só Deus. Só Deus. Então, compete a nós, vamos cuidar de saber, de conhecer cada vez mais, para evoluir cada vez mais depressa. Para a sabedoria nossa não nos falta nada, nem de sabedoria, nem de aviso.
Então vamos a isso. Espero que gostem de ler essa coleção. Boa leitura.